Bom dia. Um sábado feliz, cheio de paz, de harmonia, com a graça do Senhor. Chegou o último dia da nossa semana e eu quero crer que você tenha sido muito abençoado nessa semana. Nós fomos e damos graças a Deus por isso. A minha esposa queria dizer uma palavrinha para as irmãs, então eu, como cavalheiro, preciso dar a ela a oportunidade. Bom dia, que você tenha um sábado feliz e abençoado. Ele já é, mas que você seja muito feliz nesse dia. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelo presente que vocês nos deram. E para a gente fez muito bem, a gente precisava sair um pouco da rotina. E para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, fez muito bem. E agradecer às irmãs que nos receberam em suas casas, os irmãos, né? A gente chegava lá, a mesa estava posta, tinha um banquete para a gente. Nunca na vida a gente foi tão bem recebido. Quer dizer, fomos, mas aqui foi espetacular, foi muito bom. Eu agradeço de coração a todos vocês, a Marina, a irmã Claudete, o Rafael, eu até anotei aqui para não esquecer de ninguém, a Márcia, o Eliseu, a Cidinha, o irmão Jota, a Dinalva e o Roberto, a Sandra e o irmão Tista, a Michele e o Valdecir, que ontem foram os últimos casais que nos receberam. E quero agradecer também às profs da escolinha por ter cuidado dele no momento em que a gente estava aqui. Muito obrigada, Alessandra. Eu não sei o nome das outras. A Mari, a Mara, eu agradeço assim de coração mesmo. Foi muito, muito, muito bom. É um presente de Deus. E eu quero morar no céu com todos vocês. Amém. Espero que se a gente não se encontrar aqui, ainda nesta terra, nesse mundo, que o mundo é pequeno, né, que às vezes a gente acaba se encontrando, mas que a gente se encontre no reino. Que Deus abençoe esta igreja, que cresça para a honra e glória dele. Quer falar alguma coisa, filho? Fala. Fala obrigado. Fala oi. Fala obrigado, igreja. Todo mundo entendeu. Muito bem, obrigado mesmo. Estar aqui com vocês para nós foi muito gostoso e uma bênção. E assim como Deus fala para a gente, fala para vocês, né? Vocês não imaginam quanto que Deus fala para a gente. Às vezes quem recebe a pregação não entende. Mesmo a minha esposa, às vezes eu comento com ela, você não entende o que é pregar. Apesar de que às vezes ela prega, mas não dá para entender. Quem é usado por Deus para transmitir a palavra consegue entender melhor. Deus faz um rebuliço dentro da gente. Tanto que a gente se cansa. Às vezes pensa que pregar é facinho, né? É fácil, mas há um desgaste emocional e até físico, porque é algo sobrenatural. Eu entendo assim, a pregação é sobrenatural. Muitas vezes quando eu prego um sermão em lugares diferentes, às vezes a minha esposa pergunta, por que você não falou tal coisa que você falou naquela igreja? E eu digo para ela, pergunto para o Espírito de Deus, porque não sou eu. A gente, na verdade, fala coisas que não pensava em falar, e às vezes não fala coisas que pensavam em falar. Deus sabe o que a igreja precisa. Deus opera conforme a necessidade dos seus filhos. Eu acho que tem crianças aqui hoje, né? Quem tem de 12 anos para baixo, levanta a mão, deixa eu ver. Juvenis e crianças em geral. Estão quase todos aqui na frente. Eu vou contar uma história para vocês, que eu acho que vocês já ouviram. Vocês gostam de história? Gostam ainda? Até os velhos gostam de história, sabia? Eles fazem de conta que não, eles enganam vocês. Os adultos fazem de conta que não, isso é para criança, mas eles gostam de história também. Vocês gostam de história? Gostam? Então vou contar uma história.
Era uma vez, quase toda história começa assim, né? Mas eu vou contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás. 10 moças foram convidadas para ir a um casamento. Vocês já pensaram uma casa com 10 moças? É muita mulher numa casa só, né? 10 moças, era uma escadinha assim. E as 10 foram convidadas para o casamento e elas se prepararam para ir para a festa. Vocês gostam de festa? Elas amavam festa. Vamos para a festa, vamos para a festa, vamos para a festa. Se prepararam, naquele tempo não tinha iluminação nas ruas e elas tinham que ir, não dava para ir no escuro, então elas prepararam lamparinas. Alguém já viu uma lamparina? Já viu? De verdade mesmo? É, legal. Eu quando era menino tinha lamparina em casa, não tinha energia, lá na roça, no meio do mato, era lamparina assim. E elas pegaram suas lamparinas, puseram óleo lá na lamparina, acenderam a lamparina e foram embora para a festa. E mais uma coisa, como elas não sabiam quanto tempo ia demorar e o óleo podia acabar, elas pegaram um frasco, todas elas pegaram um frasco. O frasco que tinha, era para ter óleo dentro, né? O óleo que eles colocavam na lamparina para acender. Pegaram o frasquinho e lá foram para a festa. Só que o noivo estava demorando, era festa de casamento, e o noivo estava demorando para chegar. Esperaram, a noite foi... Aí quando ficou tarde da noite, deu uma soneira, aquele sono, aquela moleza, dormiram. Com a lamparina acesa, dormiram. Uma encostou na outra assim, ó. Dali a pouco alguém deu um grito lá: olha lá o noivo! Quando elas ouviram aquele grito, todas elas levantaram ligeiro, se arrumaram, deram uma ajeitadinha. Meninas gostam de ficar bonitinhas, né? Deram aquela ajeitadinha na roupa assim e tal. Não sei se tinha espelho para olhar, acho que nem tinha espelho naquela escuridão, mas deram uma armário. Como é que eu estou? Tudo bem. E a lamparina está acesa, mas elas perceberam que tinha muito pouquinho óleo dentro da lamparina. Nós temos que pôr óleo aqui, porque senão não vai dar para a festa. Aí foram pegar o frasco de azeite, de óleo, para colocar na lamparina. 5, metade delas, abriram o frasquinho e tinha óleo dentro do frasquinho. Mas teve 5 que, quando pegaram o frasco, não perceberam. O frasco estava vazio, não tinha óleo. E elas pegaram, tiraram a tampinha. Não tem óleo no nosso frasco. Vai acabar, a luz já está fraquinha, já está apagando. Aí elas foram pedir para aquelas que tinham, né? Ei, dá um pouco do seu azeite para mim, eu preciso colocar aqui na minha lamparina. Elas pediram, cada uma pediu para uma. Tinha 5 que tinha, 5 que não tinha. Sabe o que as que tinham óleo falaram? Vamos dar não. Não vamos dar não, porque se a gente der para vocês, vai faltar para nós e vai faltar para vocês também, não vai dar até o final da festa. Corram comprar, vão correndo, acham um lugar aí que vende e vai comprar. E assim correram para querer comprar o óleo. Quando elas voltaram, 5 que tinham óleo, puseram óleo na lamparina e entraram para a festa, felizes da vida. As outras 5 foram comprar, quando chegaram a porta já estava fechada. Elas bateram na porta. Alguém lá de dentro falou assim: a porta já fechou, não tem mais espaço, acabou o tempo, não pode entrar mais. E elas tiveram que perder a festa. Por quê? Porque não levaram óleo. Quando eu era criança, eu ouvia essa história é antiga, eu já ouvia quando era criança, e eu ficava chateado com as moças que tinham azeite, porque eu pensava assim: por que elas não deram um pouco para as outras, né? Elas não foram muito egoístas? Por que elas... Mas eu vou explicar para vocês que não é azeite de verdade, não é óleo de verdade. Essa história, Jesus contou essa história para se referir à vida espiritual. E a vida espiritual não tem como a gente dar para o outro. Se eu sou mais consagrado do que uma outra pessoa, não tem como eu pegar a minha consagração e dar para o outro. Entendeu? Então não é que Jesus estava contando a história de moças egoístas e de moças que estavam precisando de ajuda. Não, ele estava falando da vida espiritual. Se você consagrar mais a sua vida, você tem.
Se você não consagrar a sua vida, você não tem. E não tem como uma pessoa dar para outra. Entendeu? Então as meninas não eram egoístas, apenas elas não tinham como dar. Porque Jesus estava falando do azeite, do óleo espiritual. Compreenderam? Sim ou não? Tem quem não compreende, né? Queridos, eu já comecei o sermão, vocês não perceberam, mas eu já comecei o sermão porque o assunto hoje vai girar em torno desta parábola, dessa história. O momento chegou e nós vamos usar aqui o telão. Vocês já estão vendo? Ainda não? Está aparecendo aqui? Tá, agora está. Vocês conseguem ler aí de trás? Dá para ler mesmo as letras menores? Amém, que bom. Eu estava preocupado que com a claridade talvez vocês não pudessem aproveitar tudo que nós temos aqui. Vamos ver aqui. Tá bom. Você está na sua casa, sentado no sofá, a porta que dá para o quarto entreaberta, e você consegue enxergar lá no quarto o frasco de álcool caiu e alguma faísca fez com que pegasse fogo no álcool no chão. Você está tranquilo, você confia no Senhor, você não se preocupa. Em instantes você percebe que o fogo pegou na cortina e começa a tomar toda a cortina. Mas você confia em Deus. Você sabe que está sob a proteção do Senhor e continua tranquilo assistindo o seu joguinho de futebol. Numa outra situação, você ouve um carro de som passando e anunciando na rua: o leão do circo escapou. Cuidem-se, ele está rugindo, está bravo, irado. E você não se preocupa, você confia em Deus. Se eu estou com Deus, não preciso ter medo, e fica tranquilo. De repente você ouve os urros do leão, ele se aproxima da grade da sua casa, levanta as patas sobre o portão e começa de uma forma agitada, urrando. Você está tranquilo, você confia em Deus, por que se preocupar com isso? Mas o leão consegue romper o portão e ele entra no seu quintal. A sua porta está aberta e você vê aquele tremendo ser, aquele bicho horrível, urrando, nervoso. Você não se preocupa, continua assistindo o seu filmezinho. Afinal de contas, você é um cristão temente a Deus e Deus te protege. Poderia ser real essas cenas que estamos mencionando? Quem seria louco de ficar parado, esperando, acreditando simplesmente que está protegido? Você não tentaria apagar as chamas? Ou pelo menos proteger-se do calor, fugir, sei lá, fazer alguma coisa? Você não tentaria fechar, não correria para fechar as janelas e portas, proteger-se do leão? Existem situações ou coisas que nós não podemos deixar para depois. Esperar pelo Senhor não passaria de presunção barata, não seria fé verdadeira. O preparo para a volta de Jesus é questão de vida ou morte, e nós não podemos deixar isso para depois. Apagar as chamas, fechar as portas para se proteger do leão, preparar-se para a volta de Jesus. Nós não podemos deixar para depois. A parábola das 10 virgens, ela
faz parte do sermão profético de Cristo. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele falou sobre a situação do mundo, um pouco antes da sua volta. E no capítulo 25, ele fala da situação da igreja, um pouco antes da sua volta. Jesus não foi matemático quando deu a parábola das 10 virgens. Porque se ele tivesse usado de matemática, das 10 virgens, talvez não, certamente não teria nenhuma preparada. Porque de 100 da igreja, nós temos 1 ou 2 preparados. Isso é o que está escrito nos livros inspirados. Ou seja, das 10 virgens teria que ter no mínimo 9 nécias. Mas Jesus não foi matemático, ele apenas quis passar a ideia de que há na igreja pessoas preparadas e há na igreja pessoas despreparadas. E infelizmente, a grande maioria está na igreja, mas está despreparada. É ruim para você ouvir isso? Para mim é muito, muito ruim. Me entristece o coração. Além da preocupação, eu estou preparado? Mas existe também a tristeza de perceber que muitas pessoas estão na igreja, mas não estão nem ao menos preocupadas em estar preparadas. As virgens estavam com as lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas acesas. Ellen White diz que todas elas pegaram os seus frascos. A Bíblia não entra nesse detalhe, só diz que 5 tinham azeite e 5 não tinham. Mas Ellen White diz que todas elas pegaram o frasco. Só que 5 delas se distraíram e não olharam se tinha azeite no frasco. Todas dormiram. O fato de não se importar se tem azeite é o grande problema. Até dormir não é o problema. Você consegue entender isso? Na nossa experiência como cristãos, não importa se nós estamos cansados. O que importa é se nós temos azeite. E você sabe o significado disso. A lâmpada acesa significa a palavra de Deus, e todos nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, você ouviu a palavra de Deus, você estudou a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus e sabe o caminho que ela te indica. A grande questão é o azeite, que significa o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso lá no livro de Zacarias. O azeite é o Espírito de Deus. E nem todos temos o Espírito de Deus de fato. Isso não quer dizer que não sejamos influenciados, impressionados pelo Espírito. O Espírito toca no coração de todas as pessoas, mas nós precisamos ter reserva do Espírito. Precisamos ter o Espírito em abundância. A vida sem o Espírito de Deus não vai para frente. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. De nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanha o Espírito Santo. Aliás, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente. Teoria não resolve, nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Parábolas de Jesus. Gente, você pode ser um exímio conhecedor da palavra, mas se você não tem o Espírito Santo, a palavra de Deus não faz o que precisa fazer no seu interior. E nós precisamos nos preocupar com isso. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, não é um pessoal fingido, que está só querendo mostrar que é o que não é. Não. Tem consideração pela verdade, advogaram a verdade,
mas não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. O quebrantamento, escute o que eu vou dizer, o quebrantamento é essencial para a vida cristã. Quebrantamento é sentir-se humilde na presença de Deus, sentir-se fraco, pequeno, carente. É sentir a sua condição de nulidade e ansiar por um crescimento, ansiar por algo melhor. Querer é uma coisa, ansiar é outra. Você já conheceu alguém que queria parar de fumar? Eu trabalhei com isso muitos anos. Quantos cursos que eu ministrei para deixar de fumar? E vinha centenas. A maioria já tinha tentado parar e não tinha conseguido. Querer não resolve. Querer não é tudo. É preciso ter uma ânsia, um desejo ardente e uma busca constante para que se consiga a vitória. Na vida espiritual é assim. Não basta querer ter uma vida mais consagrada. Eu queria ser mais consagrado, igual o irmão fulano, igual a irmã fulana. Primeiro, que a gente não lê o coração, não sabe de nada da vida dos outros. Mas às vezes a gente tem essa mania, né? Eu queria ser consagrado igual a irmã fulano. Você pode falar isso 1000 vezes, não vai mudar nada. Agora, se você de fato ansiar, querer muito, sonhar, buscar, fizer a sua parte, se você clamar pelo poder do Espírito, então as coisas poderão mudar na sua vida. A classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Crente, vem à igreja, assiste a escola sabatina, talvez estude a lição da escola sabatina, talvez seja dizimista, até fiel, mas uma vida cristã assim, superficial, sem profundidade, sem sentir no coração o verdadeiro quebrantamento, sem sentir-se pequeno, carente, necessitando de mudança, de crescimento e de vitória. Não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Sabe o que é formalidade? É isso que nós fazemos: vir à igreja, todos os cultos, cuidar com as regrinhas. Isso é formalidade. E formalidade não vai levar ninguém para o céu. Formalidade é coisa dos fariseus. Eles tinham formalidade. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles paravam no meio da praça para orar. Deu a hora de orar, eu vou orar. Não importa se as pessoas estão olhando para mim. Eles até gostavam de ser vistos, Jesus falou, orando. Eles oravam no restaurante para comer, sem ter constrangimento. Eles eram estritamente religiosos, muito mais do que você e eu. Formalidade não resolve nada. O que resolve é quebrantamento de coração. É o Espírito de Deus atuando de dentro para fora. É eu deixando o Espírito operar em minha vida. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas: não vos conheço. A porta fechou. Você já pensou que triste? Você ouvir essas palavras, acabou, filho, não tem mais chance. Você demorou demais para tomar a sua decisão. Você demorou demais para viver a vida cristã como deveria. Você viveu uma religião fraca, sem conteúdo, sem peso. Você não viveu a verdadeira religião. Não podereis participar dessa cena, e aqui está se referindo à cena da glória, morar com Deus, ir para o reino. Não podereis participar dessa cena. Sua luz incidiria sobre olhos cegos e sua melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar de júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. Eu sublinhei aqui essas palavras: coração entorpecido pelo mundo. O nosso coração, é triste reconhecer, mas nosso coração está entorpecido pelo mundo. Nós gastamos muito mais das nossas energias físicas, mentais, emocionais nas coisas do mundo. E não se refere isso ao pecado, não se refere ao prazer mundano, se refere às coisas daqui, desta terra. Nós trabalhamos demais,
Nós corremos demais atrás de estudo, nós corremos demais atrás de alegria, de coisas, mesmo que sejam boas e não sejam pecaminosas, mas estamos gastando nossas energias nas coisas daqui, e com isso nós perdemos o reino de Deus, porque nós estamos com o coração entorpecido pelas coisas daqui. As virgens prudentes tinham óleo, e quando chegou o cortejo, elas ajudaram a iluminar o caminho, porque elas entraram, se uniram, eram mais lâmpadas, iluminando mais o caminho. A irmã Ellen White faz uma comparação que nós, assim devem os seguidores de Cristo irradiar luz nas trevas do mundo, iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus, para o banquete das bodas do Cordeiro. Quando eu tenho azeite, quando eu tenho o Espírito Santo, eu sirvo de luz de verdade. Eu não preciso me preocupar tanto em sair, fazer alguma coisa para iluminar. A minha vida vai iluminar. Eu não vou conseguir ficar quieto sem dizer do amor de Jesus, sem tentar salvar as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu tenho azeite, eu ajudo a iluminar o caminho para a casa, para a mansão do esposo. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestes. Diz aqui: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do seu Espírito. Gente, estar disposto, nós entendemos mal isso aqui. Nós achamos que não, eu estou disposto a receber o Espírito Santo. Não é isso que Deus se refere quando se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios. Estar disposto é estar à disposição. Sabe o que é isso? É quando alguém diz assim: os copos já estão todos dispostos sobre a mesa, é só encher. Então, enche rápido, porque já estão todos dispostos, boquinha aberta, esperando. Você estar disposto para receber o Espírito Santo é você estar à disposição para ser usado. E aqui é o grande problema. Quem quer de fato ser usado? Da boca para fora é fácil, mas eu estou falando abrir mão, por exemplo, do sossego do seu lar e sair, porque o Espírito Santo precisa de você para levar uma palavra. Talvez sair debaixo de chuva, com muito calor ou frio, sair. Abrir mão talvez de uma soneca, de um repouso, ou de um momento com a família. Não estou dizendo que isso não é bom. Estou dizendo que às vezes nós preferimos tudo isso e não estamos dispostos. O Espírito Santo, se ele entrar em você, é para usar você, não é para deixar você um crente feliz. Isso é coisa que estão falando por aí nas igrejas. O crente de primeiro nível é aquele que foi batizado com o Espírito Santo e falou língua, isso é o que estão dizendo por aí. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que os apóstolos de Cristo queriam. Eles queriam o Espírito porque eles queriam o poder de Deus para levar a mensagem, para salvar pessoas que estavam perdidas no mundo, perto deles e longe deles, em qualquer lugar, amigos deles e inimigos deles. Eles pregavam para os inimigos. Estevão teve a ousadia de pregar para aqueles que estavam com pedras nas mãos para apedrejá-lo. Ele não temeu as pedras, ele não ficou com medo da morte. Ele sabia o risco que estava correndo, mas ele estava disposto a ser usado. Disposto. Se todos estiverem dispostos, todos serão cheios do Espírito. Mas quem está disposto? A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. É um texto conhecido, mas é impressionante. É forte. É a palavra de Deus que toca para impressionar o coração e tentar salvar os filhos do Senhor.
Efésios capítulo 5, versos 14 em diante. Diz o texto: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Querido, você entende que Deus está falando alguma coisa para você aqui? Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Lembra que as virgens estavam dormindo? E aqui diz: desperta, tu que dormes. Esse texto tem tudo a ver com a história das 10 virgens. Verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Isso lembra a parábola? Vede prudente, virgens prudentes, prudentemente como andais, não como nécias, virgens nécias, mas como sábias, as sábias. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Eu te pergunto, você sabe como andar como sábio? Como é que se faz para andar como sábio no mundo em que nós estamos vivendo? Porque agora Paulo está se referindo à vida como um todo. E ele fala claramente aqui como é possível viver uma vida de sábio e não de nécio. Vede prudentemente, esteja atento, alerta, para você ser sábio e não nécio. Como é que se vive a vida de sábio? No verso 16 ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, para viver como sábio precisa remir o tempo. O que quer dizer isso? Eu queria saber, queria que vocês me falassem. O que quer dizer remir o tempo? Resgatar? Aproveitar? Eu não posso perder tempo. É isso que Deus quer dizer. Se você quer viver como sábio, não perca tempo. Nós não temos tempo a perder, está na hora. Em breve Jesus vem e eu preciso estar preparado. Minha vida é curta, eu tenho pouco tempo, eu tenho que aproveitar o tempo. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que não temos tempo, porque não aproveitamos o tempo, jogamos fora o tempo. A grande maioria de nós joga 3, 4 horas por dia no lixo. E ainda estou sendo generoso em dizer 3, 4 horas, porque alguns perdem muito mais do que isso. Jovem, olha aqui para mim, por favor, eu vou falar com você. Quanto tempo você tem jogado fora com seus jogos do videogame? Esse é o caminho do inferno, me perdoe dizer, mas é o caminho do inferno. É tempo que você poderia estar gastando em coisas úteis, saudáveis para o seu crescimento. Onde isso vai te levar? Me fala, pelo amor de Deus, pense. Para onde isso vai te levar? Jogos violentos e outros não violentos, mas tempo perdido. Seja sábio e não nécio. Quanto tempo jogado no lixo nas mídias sociais? Tempo que eu poderia estar usando para ler a palavra, para orar, para buscar o conhecimento da instrução divina. Afinal, eu quero ou não quero ir para o céu? Eu estou amarrado com as coisas deste mundo. Eu estou preso em coisas que não me levam a lugar nenhum. Quando Deus está querendo me levar para o céu, eu estou querendo ficar aqui. Está tão bom aqui. É tão gostoso ficar aqui no meu joguinho. É tão gostoso ficar aqui tagarelando com as pessoas. É tão gostoso ficar aqui olhando a vida dos outros. É tão gostoso ficar sabendo o que está acontecendo no mundo das celebridades. É tão gostoso trabalhar e ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu não tenho tempo para Deus, mas eu tenho tempo para ganhar dinheiro. E eu quero mais, eu quero comprar um carro melhor. Eu quero uma casa melhor, eu quero ter status, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E assim eu vou, e assim eu vou. E Jesus vai voltar. E eu vou ficar aqui com essas coisas. O texto continua. Eu vou ler mais um pedacinho.
Verso 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Querido, a Bíblia não está dizendo aqui, eu vou encher você do Espírito. A Bíblia está dizendo, enchei-vos. É você que precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Não espere que Deus vai vir com um balde gigante e derramar o Espírito em cima de você. A Bíblia está dizendo, enchei-vos do Espírito. Como assim? O que eu posso fazer para me encher do Espírito? O verso 19 diz, falando entre vós com salmos. As suas conversas são conversas do reino de Deus? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cante mais, cante hinos. Coloque hinos no seu celular. Tira o lixo um pouco, coloque hinos. Ouça, cante, louve. Abra-se para Deus, para o Espírito. Deus quer encher você do Espírito. Mas do que estamos nos enchendo? É possível encher-se do Espírito Santo pela televisão? É possível me encher do Espírito Santo com o celular? Pelo celular? Quantas horas na TV? Quantas horas no celular? Fazemos parte de uma geração de cristãos distraídos. Está tudo bem. Achamos que está bom. Do jeito que está bom. Distraídos e perdidos. Temos nós sentido dor no coração. O nosso coração tem sido quebrantado ao perceber a condição fria da nossa própria experiência religiosa. Nós estamos sofrendo por sentir nossa fraqueza espiritual. Nós estamos sofrendo por perceber a fraqueza espiritual na nossa família. Nós estamos sofrendo por perceber a fraqueza espiritual da igreja. Parece que é o contrário. Os problemas da igreja nos incomodam, mas não no sentido de nos fazer chorar. Nos irrita. Nos incomoda no sentido de não querer perto. E aí vem aqueles que um falando do outro falando do um. Dói no seu coração quando você vê irmãos brigando uns com os outros, membros da própria igreja. Você chora diante de Deus intercedendo por essas pessoas? Ou você é uma dessas pessoas? Nosso coração precisa ser quebrantado, queridos, porque do jeito que a coisa vai, nós vamos nos perder. Temos que cair diante do Senhor em agonia de alma, reconhecendo que estamos muito longe do sonho de Deus. Eu tenho visto jovens chorando. Essa frase está no lugar errado, mas acho que não tem como tirar. Eu tenho visto jovens chorando por causa da derrota de um time de futebol, mas eu tenho visto jovens chorando por outros jovens que abandonaram a igreja ou que estão vivendo em pecado. Onde estão as lágrimas derramadas pelos filhos de Deus? Mas choramos por causa de uma derrota. Absurdo. Facilmente nós podemos ver famílias chorando por causa de uma cena emocionante num filme ou numa novela. Mas nós não vemos os pais em desespero e agonia diante de Deus, intercedendo por um filho que não está vivendo como deveria na fé. Alguns até se orgulham do filho machão.
Onde estão as lágrimas de quebrantamento por uma igreja que carece o despertamento da parte de Deus? Geração distraída. E o conselho é enchei-vos do Espírito. Dá uma olhada nisso. Não é por aí. O que está acontecendo conosco? Valorizamos tudo, deixamos tudo tomar conta de nós, nosso coração fica... E Deus parece que fica guardado. Deus é uma conveniência. Quando nos interessa, nos aproximamos um pouco mais. Quando não, fica lá. No que você tem gastado o seu tempo? No que você tem gastado as suas energias? Há necessidade de mudança, queridos. Remover os empecilhos. Se há empecilho, você está com o coração magoado, você nunca vai ser cheio do Espírito, ele já está cheio. Entende isso? Tem aquela pessoa com quem você não fala de jeito nenhum, um sentimento ruim que invadiu o seu coração já faz um tempão e não sabe mais. Então o seu coração está cheio. Se ele está cheio, um balde cheio, não tem como colocar mais nada dentro. Como Deus poderá encher você do Espírito? É necessário tirar os empecilhos, arrancar a coisa podre que está dentro de nós, para deixar Deus nos encher pelo seu poder maravilhoso. Necessitamos, de fato, de um despertamento. Quando era efetuada a obra de expiação pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo, no santuário, requeria-se do povo que afligisse a sua alma diante de Deus. Isso lá, que era o dia da expiação simbólico. Hoje nós estamos vivendo no verdadeiro dia da expiação. E Ellen White pergunta: será exigido menos de nós neste dia antitípico de expiação, quando deverá ser proferida a decisão final, irrevogável, sobre cada caso? Nosso caso está diante do juiz. A decisão final está para ser promulgada, definitiva. E nós estamos brincando de crentes. Comece a igreja a obra de purificação diante de Deus, pela humilhação, o arrependimento profundo, exame do coração. Você precisa disso. Examine-se a si mesmo, diz a palavra. Cave fundo no seu coração e veja o que é que está impedindo você de viver a vida santa que Deus deseja. Insista com Deus todos os dias, todas as horas, para que Ele encha você do Espírito. Disponha-se a fazer a obra que o Espírito quer fazer em você e através de você, mas coloque-se inteiramente nas mãos do Senhor. O nome dos que firmemente aguardam e esperam o aparecimento do Salvador, e por Ele velam mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Quem firmemente aguarda, quem anseia, quem está o tempo todo preocupado com isso. Nós queremos, mas nós esquecemos. A correria da vida, as coisas desta vida, elas nos amarram e então nós nos esquecemos. Às vezes passamos o dia inteiro sem clamar ao Senhor, sem pedir a Ele que nos ajude a ser mais santos. Às vezes passamos a semana sem orar, pedindo: Jesus, vem Senhor. Senhor, me enche do Espírito e me usa para salvar alguém. Faz de mim um instrumento. Mas às vezes nós passamos a semana inteira, nem nos lembramos. É quem espera firmemente, ardentemente, ardorosamente, ansiosamente, esse sim estará entre os selados de Deus, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados. Sereis purificados perante o Senhor. Está na Bíblia, Levítico. E afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. Eu tenho um apelo para o seu coração. Não pense que já está bom. Não está.
Você ainda não está consagrado tanto quanto deveria. E não pense que é fácil. Não é fácil. O caminho é estreito. Não foi isso que Jesus falou? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. Para você de fato ter uma vida consagrada a Deus, do jeito que Deus espera, você precisa travar uma batalha pessoal muito grande. E essa luta não é contra um irmão de igreja, não é contra o pastor, não é contra o pecado, é contra você mesmo. Porque o que você gosta, eu sei, são as coisas daqui. Eu sou igual a você. Sou gente como você. O que nos prende, o que nos atrai, são as coisas daqui. Minha mãe está com 92 anos. Vai fazer 92 agora no mês de junho. Fica mais deitada do que em pé. Quase não tem forças. Anda um pouquinho pela casa, mas não tem. A mente dela não funciona mais. Você conversa com ela agora, daqui a 5 minutos. Se você chegar na casa dela de novo, ela vai falar: ah, filho, que bom que você veio. Porque para ela não lembra que há 5 minutos você esteve lá. E aí esses dias eu estava conversando com ela. Eu não me lembro alguma reclamação que ela fez, ela não é de reclamar muito. Mas ela fez alguma reclamação que eu não me lembro o que é. E eu perguntei para ela: a senhora acha que já viveu o suficiente? Está cansada? Preferiria descansar? Ah, não, meu filho. Não. Eu ainda quero viver mais. E eu fiquei pensando, por quê? Para quê? Mas nós nos apegamos demais às coisas daqui, a esta vida. O meu pai foi a mesma coisa. O último ano da vida dele ficou na cama. E a última vez que eu o encontrei, eu fiz a mesma pergunta para ele. Ele falou: não, estou bom ainda. É de rir. Estou bom ainda, filho. Dá para ir até os 90. Como a gente gosta de viver essa porcaria dessa vida. Enquanto esse gosto pela vida não interfere na minha relação com Deus, na minha salvação, tudo bem. Mas o problema é que na maioria das vezes interfere. A gente se apega tanto às bobagens que o inimigo coloca, e mesmo coisas que nós temos aí, que eu já falei ontem e repito, acho que não sei se repeti hoje. Não é só o pecado que nos tira do céu. As coisas daqui, mesmo coisas boas, trabalhar, estudar, coisas que não é pecado. Mas se eu me apego demais, acaba me separando das coisas de Deus. Eu não tenho mais tempo para Deus. Eu apelo a você em nome de Jesus. Um versinho da palavra. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não seja nécio. Não seja tolo. Seja prudente. Como diz o texto bíblico, seja sábio. Remindo o tempo, aproveita melhor o seu tempo, por favor. É pela sua salvação. Aproveita melhor o tempo. Feche a porta para as coisas que o inimigo vai colocando, embolando sobre você. Feche um pouco, abra-se para Deus. Disponha-se para ser usado. Eu quero ver você no céu.
precisa reconsagrar a vida, pode vir diante do altar. Nós vamos orar juntos, agarradinhos aqui, todo mundo junto, clamar pelo Senhor. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rompa a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vem, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e aonde a vida pode retornar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa pela sua salvação? Você reconhece que tem gastado tempo naquilo que não vale nada e está fazendo uma decisão agora? Pode ter certeza que o inimigo não deseja que você confirme sua decisão na prática. E ele vai tentar fazer você continuar gastando tempo naquilo que não edifica. Ele vai continuar
continuar tentando fazer você não ter tempo para Deus, para a sua palavra, para a comunhão profunda, Ele quer que você continue um crente superficial. Então ponha em prática a sua decisão. Anote quando sair daqui, anote o que vai mudar. O tempo que você vai aproveitar. Registre e execute e abra-se para o Espírito de Deus. Você precisa ser salvo e há alguém perto de você precisando da salvação. Alguém a quem você pode ajudar a salvar. Entregue-se completamente. Feche os seus olhos. Oh Pai, é triste reconhecer, mas nós reconhecemos. Somos muito falhos. Por favor, perdoa-nos. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a querer mais o Teu reino em primeiro lugar e buscá-lo. Um coração quebrantado, reconhecendo a nossa pequenez, nossa insignificância, mas clamando, insistindo, buscando poder na fonte de poder que és Tu, meu Deus. Ajuda cada filho, cada filha. Tem alguém aqui que está se sentindo profundamente arrependido por algo mal que tem realizado. Eu não sei quem é, não sei o que se passa no coração, mas Tu sabes. Abençoe esse filho, essa filha. Senhor, retira a mágoa, a ira, o sentimento ruim que vem do mal, para que Teu filho, Tua filha tenha uma nova experiência com o Senhor. Ajuda cada um de nós, ó Pai, porque nós queremos muito a vitória, e essa vitória só vem pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos entregamos a Ti inteiramente, e se há algo que nós não conseguimos quebrar, por favor, quebra Tu, Senhor. Nos submetemos à Tua disciplina. Quebra aquilo que nos impede de alcançar a vitória. Pedimos com confiança, porque sonhamos contigo e com o Teu reino. Guia-nos até o final, em nome de Jesus.